E aí pessoal, bom dia, vamos lá, o episódio 14, aqui contando o episódio 0, o episódio 15, né, cumprindo aí a nossa sina, gravando o nosso podcast, na caminhada da pessoa atrasada pro trabalho, debaixo do sol, gravando, né, e tudo, fazendo aqui o episódio 3, parte 3 da minha série sobre criação de mundos de RPG, que não é simplesmente criação de mundos, né, é criação mesmo. Criatividade aplicada ao RPG, né? O que aconteceu? No último episódio eu falei a respeito de como que a eletronização, vamos chamar assim, virtualização dos produtos culturais no mundo associada à pirataria, né? Divulgou, promulgou, expandiu o campo de alcance, né? Dos produtos de RPG, dos produtos culturais, dos filmes, dos livros, das revistas, de tudo, né? Tudo tornou-se muito mais acessível, tudo tornou-se muito mais próximo, inclusive os meios e as pessoas. Então, de repente, hoje em dia, não é mais assim tão difícil encontrar um ilustrador, não é difícil encontrar um grupo de jogo, um telefone com o WhatsApp, com o Telegram, uma rede social, um Blue Sky da vida, um TikTok, um Instagram, você consegue entrar em contato com milhares de pessoas que algumas estão aí até muito mais próximas de você do que você imagina, né? Então, acho que hoje eu vou falar disso, de como que essa facilitação, de como que colocar nas nossas mãos ferramentas muito mais eficientes, né, de gestão, produção, logística e tudo, não necessariamente trouxe um maior apego e um maior direcionamento, um melhor direcionamento para a produção, vamos chamar de cultural, né, em si. Então vamos lá. Bom, eu me lembro lá nos anos 90, quando, se você queria comprar um livro de RPG, você tinha basicamente duas alternativas. Ou você ia até a loja. Aqui em Belo Horizonte, eu só conhecia duas, né? Havia cerca de 6 ou 8 ao longo do tempo, mas eu conheci basicamente duas. Uma eu descobri por acaso e a outra eu descobri em função dessa que eu descobri por acaso, né? Então, foi pelo acaso mesmo que eu cheguei ao RPG. A loja que eu encontrei por acaso foi a Livraria Leitura da Praça 7, que era um segundo andar todo direcionado a Magic e RPG, card game RPG, revistas em quadrinhos e outras coisas. E a loja que eu fiquei conhecendo por vias do pessoal que trabalhava na leitura da Praça 7 foi a Livraria Leitura da Savassi, né? Que seria a nave-mãe, seria a matriz da Livraria Leitura Praça 7. E se você não conhecesse essas duas lojas, ou alguma das outras que existiam concomitantemente a elas, como a Livraria Conhecer, na Rua Padre Eustáquio, ou a Buchaners, também que existia na Savassi, e outras, né, poucas, todas direcionadas ali no vetor de região de classe média alta de Belo Horizonte, ou classe alta, né, Belo Horizonte. Se você não conhecesse essas lojas, não tivesse acesso, a sua única alternativa era a revista Dragão Brasil. A revista Dragão Brasil, ela trazia uma seção. O que era a revista Dragão Brasil? Vamos lá. A revista Dragão Brasil era uma revista que era lançada mensalmente e que tinha conteúdo de RPG diverso. Tinha matérias, contos, textos, análises, previews, né? Propagandas diversas e tudo que fosse produção direcionada ao RPG tinha uma chance de aparecer nessa revista, né? As seções dessa revista que também muito me interessavam eram a seção de cartas, pergaminhos dos leitores, que se chamava seção de cartas. Cartas mesmo, viu, gente? Escritas à mão.
dobrada em papel, dobradas, inseridas em um envelope. Esse envelope preenchido no lado do fechamento do envelope com o endereço de quem enviava a carta, chamado remetente, e do lado liso do envelope no verso, o endereço de para quem você enviava a carta, que era comumente chamado de destinatário, tá? Era assim que as pessoas se comunicavam no final do século XX, início do século XXI. Era assim que se fazia. Você mandava, você escrevia essa carta, colocava no envelope, enviava para a revista, pagava o selo e tudo, né? Enviava para a revista então, no endereço indicado, recebia esses envelopes, abria esses envelopes, lia essas cartas e, a partir dali, elas eram publicadas ou não dentro da revista. Olha que trabalho, para ler às vezes 5 linhas de texto, 10 linhas de texto, né? Para fazer chegar em outra pessoa 5 linhas de texto, 10 linhas de texto. Isso era assim para todas as revistas, tá? Todas as publicações, todos os jornais, tudo que se fazia produzir e vender nas bancas, nas livrarias, nas revistarias do Brasil e do mundo. Isso era assim para tudo quanto é canto. E uma seção que tinha lá no Pergaminho dos Leitores era a barraquinha do Orc, que era a seção de compra e venda. A pessoa mandava uma carta dizendo: quero vender o livro tal, quero vender por tantos reais, interessados em entrar em contato. E a pessoa deixava o número de telefone com o DDD. Então dali você sabia que você podia entrar em contato com aquela pessoa, você ligaria no seu telefone fixo para ela, no telefone fixo dela, e aí você conversaria e negociaria como seria feito o pagamento, como que ia fazer, porque você não queria cair num golpe nem nada, né? E telefonia no Brasil era tão caro que, dependendo do tempo de duração da conversa, a chamada ficaria mais cara que o próprio livro que estava sendo negociado. E isso não é brincadeira, tá? Nem é exagero. Então, também, além da seção Pergaminho dos Leitores e Barraquinha do Orc, havia a seção Quero Jogar, que era o local onde os RPGistas, ou as RPGistas, marcavam seu interesse, né, manifestavam seu interesse e enviavam mensagens como: oi, meu nome é Eclisson, eu sou de Belo Horizonte, estou interessado em jogar o sistema tal nos dias tal, tal, tal e tal. Sei jogar tal sistema, não sei jogar tal sistema, sou iniciante, qualquer que fosse a realidade. Interessados, por favor, entrar em contato pelo telefone, DDD, número do telefone. Era assim que a gente fazia. E aí a gente mandava a carta, esperava um mês para publicar a revista publicava e lá estava o nosso anúncio. Outras pessoas no Brasil inteiro que comprassem a revista poderiam ler, ter acesso ao nosso anúncio e então entrar em contato. Muitas pessoas começaram a se corresponder por carta devido a Dragão Brasil, porque elas se conheciam, tinham interesses parecidos, mas moravam em locais distantes. Então a única comunicação possível constante era carta, porque telefone fixo, DDD interurbano, tá? É o nome que se dá quando você faz uma ligação para outra pessoa de outro estado, né? Ou de outro município até, dependendo, outro DDD. Quando você troca de DDD, você está fazendo o interurbano. Toda vez que você está hoje no WhatsApp conversando com uma pessoa que o DDD não é o mesmo do seu, você está fazendo o interurbano, tá? Isso era o meio pelo qual a comunicação se dava. A logística era essa. A situação era essa. Hoje, se eu quiser participar de um grupo de OSR, se eu quiser participar de um grupo de World of Darkness, se eu quiser participar de um grupo de Call of Cthulhu, eu sento na frente do computador, vou no Google, digito, procuro, encontro um grupo de WhatsApp, encontro uma página de Facebook, encontro um site, um portal, um fórum. Hoje o difícil é, inclusive, filtrar
a quantidade de informações, né? Qual que é o melhor, o mais adequado para mim? Porque eu vou receber 15 milhões de resultados para essa pesquisa. Então a gente tem uma inversão. Se antes você tinha uma dificuldade enorme em chegar a alguém, fazer sua mensagem chegar a alguém, qualquer que fosse a sua mensagem, hoje em dia o que nós temos é um excesso de mensagens. Hoje em dia o que se tem é uma grandiosidade de alternativas. Antes você era um que estava a 2.000 quilômetros de tudo. Hoje você é um cercado por 2.000 pessoas que querem chamar a sua atenção de alguma forma. Isso é uma coisa, isso é uma inversão de perspectiva extrema. Se numa ponta da corda você tem que lutar para encontrar uma pessoa que seja com quem conversar, e você nunca saberá muito sobre ela previamente, hoje a diferença é você encontrar apenas uma pessoa com a qual conversar. Então hoje, por exemplo, a dificuldade é você participar de um grupo de WhatsApp que tenha menos de 20 pessoas. Todos os grupos dos quais você participa tem 400 pessoas. Então os assuntos são múltiplos, porque são muitas pessoas interconectadas, não é? E isso, em determinado aspecto, colocou tudo nas nossas mãos e, vamos dizer assim, criou uma sensação de realização do objetivo que é ilusória. Porque quando você tem que literalmente garimpar, quando você tem que sentar numa cadeira, pegar um lápis, uma caneta, escrever uma folha, ler aquilo, achar que não ficou bom, rasgar, escreve outra, e mais umas 4 ou 5, coloca aquilo no envelope, bota um selo naquele envelope, envia para um lugar, espera 2, 3 semanas para comprar uma revista e ver se aquilo foi publicado, que às vezes não era, né? E aí às vezes você tinha que esperar 2 meses, 3 meses para a sua carta publicada. E aí depois que você foi publicado, ficar na expectativa de alguém entrar em contato, e essa expectativa muitas vezes não se realizar. Quando você tinha esse nível de dedicação, o sucesso era hiper valorizado, porque era, sim, monumental a chance de fracasso. Hoje em dia, você conhece mais pessoas do que gostaria de conhecer. Eu tenho certeza que todos vocês fazem parte de grupos de WhatsApp que vocês olham e falam: quem são essas pessoas que não interagem? Ou então, quem é essa pessoa que interage esse tanto? Será que ele se acha assim tão esperto, tanta coisa para dizer? Né? Eu tenho certeza que você interage com centenas, talvez até milhares de pessoas que, se de repente sumissem, você não ia dar falta. Ou seja, o desafio de se encontrar e se fazer pertencer a um grupo, que era uma coisa que demandava um esforço danado, de repente não demanda mais esforço. De repente é simples, de repente foi trivializado. E aí quando a gente, infelizmente, eu não sei, eu não sou grande teórico de nada, nem estudioso desse tipo de coisa, mas a impressão que eu tenho é que nós, seres humanos, quando a gente recebe um trem muito de graça, a gente não dá valor. A gente pensa que é assim, isso aqui é o natural da vida. Sempre foi assim, é o tal do sempre foi assim, sabe? A gente não teve que carregar um peso, quando a gente não teve que carregar uma expectativa, suportar uma frustração, procurar um jeito e resolver um problema e tentar 2, 3, 5, 10, 20, 50 vezes, sabe? A gente meio que olha para aquilo e, né, a gente não valoriza. E uma das coisas que com certeza torna a criação de mundos ou produtos de RPG uma coisa um pouco mais trabalhosa é exatamente isso. Você tem que ter uma dedicação grande e a recompensa ela é pequena, ela não é grande. Hoje em dia nós somos recompensados basicamente por existirmos. Nós temos redes sociais que nos dão os likes, que materialmente não significam nada, mas psicologicamente as pessoas ficam viciadas em receber likes. Aquilo te dá uma satisfação estrondosa. E às vezes tudo que você fez foi escrever uma mensagem de 140 caracteres numa rede social aí, né?
e aquilo recebeu 30 mil likes. Você mandou uma foto do seu celular, mandou uma selfie e recebeu 50 likes. Então como que você vai criar a coragem, vai arregimentar a si mesmo para sentar numa mesa, sentar na cadeira, se debruçar sobre um pedaço de papel, um lápis e uma folha de papel, escrever 30 páginas de um material que você não será pago para entregar, você apenas utilizará aquilo como divertimento no final de semana para o seu grupo de amigos ali, no máximo 10, 20 pessoas, e existe sim uma chance razoável de que ninguém nem vai gostar daquele material. Qual que é a chance de você querer correr esse risco? De se dedicar tanto e não receber nem o mínimo de retorno, de reconhecimento, né? De parabenização, congratulação e etc. Você não vai ganhar um like. E se você ganhar, você vai ganhar no máximo 20 likes, que é o número de pessoas que está envolvido ali diretamente na produção e uso, né, daquele material cultural. Você não vai se expor a isso. Então hoje em dia o que a gente tem é que as recompensas tão dadas, tão garantidas, né? É quase que um pressuposto que a gente tem das interações sociais em redes sociais, torna dificílimo produzir de fato qualquer coisa que seja que demande uma dedicação muito grande, não é? Ainda mais quando você não terá sequer uma compensação financeira ou qualquer outra compensação de prestígio, o que quer que seja, tabulada e garantida. Então isso também torna a criação de materiais de RPG, aventuras, classes de personagem e etc. Um processo arriscado, um processo dispendioso, psicologicamente dispendioso, fisicamente dispendioso, financeiramente dispendioso também, porque você vai utilizar, se você vai escrever uma coisa de boa qualidade, você não vai gastar menos de 50 horas de dedicação, você vai gastar no mínimo isso. Então, a não ser que você seja tipo um grande profissional, então não é o seu caso, né, o que eu tô falando. Então, toda vez que você começar a se aventurar a respeito de produzir material de RPG, lembre-se, você está se propondo a fazer algo para a sua satisfação pessoal pura e simples. O sucesso não é garantido, o reconhecimento pela sua dedicação muito menos, e a única pessoa que certamente gostará daquilo será você mesmo, ou você mesma. Não pense que você agradará assim a tantas pessoas, e mesmo que elas gostem, você verá que você dificilmente será pago por ter feito aquilo. Tá certo? Ficou um finalzinho meio anticlimático, mas a caminhada é longa. Como é que é? O caminho é longo, a caminhada é longa, o caminho é deserto e o lobo mau passeia aqui por perto. É a nossa realidade. Eu agradeço a vocês, ficou um pouco mais curto o episódio, porque eu estava ouvindo um colega aqui numa outra coisa, numa outra situação, e eu achei um senhorzinho tão eloquente que me fez sentir tipo uma pessoa que não consegue nem falar, sabe, de tão desarticulado que eu pareço próximo à fala dele. Vou estudá-lo um pouco mais para ver se eu aprimoro a minha capacidade. Isso é uma coisa que eu vou fazer de mim para mim mesmo, né? Então, por definição, eu já posso me considerar um vitorioso apenas de me empenhar nisso. Eu espero que vocês estejam antenados para a próxima parte, onde eu continuarei falando disso, só que de uma perspectiva um tanto quanto mais positiva. É isso, muito obrigado. Ótimo dia, ótima tarde, ótima noite a todos.